E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, tá? Antes da matéria, como eu já havia falado em outro vídeo, tá? Eu tomei a vacina da Pfizer, tá? Tô relatando meus efeitos colaterais. Tomei na sexta-feira, hoje é segunda-feira, então praticamente o que é? Quarto dia, tá? Praticamente quase todos os sintomas dos efeitos colaterais passaram, tá? De vez só aquela dorzinha que, como eu havia explicado no outro vídeo, que ainda vai e volta. Tá? Meu estado febril praticamente passou, graças a Deus. Minha esposa tá em casa ainda, porque tá com bastante febre ainda, né? Então, infelizmente, você vê que no caso dela a vacina pegou mais do que em mim. Então, por isso que eu já havia falado, né? A vacina ela pega mais em uns do que em outros. É uma bola de neve. Bola de neve não, desculpa. É uma loteria. Tá? Então ela vai funcionar melhor em um do que em outros. Da mesma forma, o efeito colateral vai dar mais em um do que em outros, infelizmente. Mas vamos à matéria, tá? Uma instituição afiliada ao governo japonês, ó, você vê que ela é afiliada ao governo japonês, tá? Vai retomar o recebimento de dezenas de bolsistas na próxima quinta-feira, mesmo com as restrições de entrada devido à pandemia de coronavírus, disse um funcionário. Será que já estão forçando o governo, as próprias instituições estão forçando o governo a abrir as fronteiras? Temos que ficar atento, porque dependendo da tendência que começar a surgir daqui para frente, tá? As fronteiras podem ser reabertas. Por isso que eu sempre peço para as pessoas, já deixa toda a documentação pronta, porque na hora que esse negócio abrir, vai dar aquele efeito manada, vai todo mundo assim de uma vez, porque muita gente está querendo vir aqui para o Japão, tá? E o governo começou o segundo teste, né, com, no caso assim do pacote de vacina, né, pacote de vacina que eles falam assim, é a carteirinha de vacinação, certificado de vacinação e o teste PCR, tá? Foi num jogo de beisebol, tá? Ele aumentou o público, tá? Antes era de 10 mil, foi para 23 mil, você viu que mais que dobrou o público no caso desse jogo de beisebol. E eles vão aumentando aos poucos para ver até quanto chega e se a coisa não vai degringolar, no caso assim, dá um boom de infecções. Assim que a coisa der uma melhorada, você pode ter certeza que o governo vai abrir essas fronteiras, e dependendo não vai demorar muito, tá? Por isso que eu já falo, começa a se preparar para se você pretende vir para o Japão trabalhar, tá? Vai continuando. Um total de 55 bolsistas de estudo japoneses, incluindo de outros países da Ásia, Europa e Estados Unidos, estão programados para chegar no Japão nesse dia, no caso assim, na quinta-feira, né? Seguido por, mais possivelmente, em novembro e dezembro, de acordo com um funcionário da Japan Foundation. A decisão foi tomada em um momento em que as rígidas restrições de viagens do Japão atraíram críticas internacionais, enquanto os países europeus e Estados Unidos voltaram a aceitar pesquisadores estrangeiros em meio a uma melhora na situação do Covid. Tá? Só vou fazer uma ressalva agora, tá? Por quê? O Kishida, na política do Kishida, ele falou assim: eu vou fazer uma política estilo japonês, tá? Então, o que isso quer dizer? Se for estilo japonês da cabeça antiga, muita vai ser daquela história: escreveu, não leu, o pau comeu, tá? Tanto que você vê que o Japão tem um histórico de rigidez para certas coisas que é fora de série. Então, tem que se tomar cuidado, tá? Mas de qualquer maneira, vamos lá, seguindo aqui. O país está fechado há muito tempo, mas não devemos apagar a luz dos estudos, né, japoneses no exterior, disse o governante, disse um dos, né, funcionários ali, governante, que pediu anonimato. O Japão, em princípio, ainda proíbe a entrada de pessoas de 160 países e regiões, com algumas exceções, incluindo as da China e da Coreia do Sul. A fundação, a única entidade do país dedicada a realizar programas de intercâmbio cultural em todo o mundo, selecionou os 55 pesquisadores até junho.
estava examinando cuidadosamente o momento de sua chegada de acordo com a situação do coronavírus no Japão. Agora tem visto uma queda acentuada no número de infecções. Sim, isso aí é fato. É aquilo que eu já havia explicado em outro vídeo. Da mesma forma que o negócio sobe tudo de uma vez, despecou tudo de uma vez. Muito estranho, mas... Convida bolsistas estrangeiros com apoio financeiro no âmbito de bolsas de estudos para aqui para o Japão, né? Cerca de 120 pessoas vêm ao Japão como parte do programa nos anos normais. Solicitado pela fundação, os funcionários do governo japonês permitiram a entrada de bolsistas como exceções, disse o funcionário. Eu vou até ler de novo. Tá. Solicitada pela fundação, funcionários do governo japonês permitiram, tá? Funcionários do governo japonês permitiram a entrada de bolsistas como exceções, disse o funcionário. Só que toda exceção existe sua regra, tá? Ou toda regra sua exceção. E é aquela velha história. Então, dependendo de acordo que isso aqui for começar a andar, eles vão liberar as fronteiras. Logo, logo, dependendo, pode ser até mais rápido do que nós pensamos. Tá? Então, já fiquem alertas. Os participantes do programa de bolsa incluem pesquisadores na área da cultura, política e economia japonesa, com alguns trabalhando em suas teses de doutorado. Eles conduzirão estudos por cerca de 2 a 12 meses em cooperação com as universidades e outras instituições acadêmicas no Japão. Quanto aos intercâmbios acadêmicos no Japão, a emissão de novos vistos para estudantes internacionais foi suspensa, exceto para estudantes patrocinados pelo Estado, porque tem aquela bolsa que o governo japonês dá. Tá? Então, você vê que para esses não. Para esses o governo deu a bolsa ali, deu visto e liberou. A Associação Japonesa de Universidades Nacionais e a Associação Japonesa de Universidades e Faculdades Privadas instaram o governo a reduzir as restrições de entrada. Sim, saiu até uma matéria, não lembro se foi ontem ou antes de ontem, falando sobre isso. Tá, mas como eu estava caidaço por causa dos efeitos colaterais do coronavírus, eu não gravei, mas saiu essa matéria. Tá, então, em boa parte da mídia saiu essa matéria também, porque eu fiz uma pesquisa e tem essa matéria lá em boa parte da mídia japonesa aqui. Então, para quem tiver dúvida, no caso dessa outra matéria, tá, falando que as universidades pediram para o governo dar uma liberada, não vai ser difícil da pessoa achar nessa matéria. Mas já fiquem atentos, tá, nesse ponto, porque se começar muito essa parte de liberar, né, com exceções, não vai demorar muito, tá, para o governo japonês liberar as fronteiras, o que eu acho bacana, tá? Eu quis trazer esse tipo de matéria assim, porque já para salientar que pode ser que a coisa libere mais rápido do que nós pensamos. Mas não dá para falar muita coisa. Pelo menos no governo Suga, tá? Isso é baseado no governo Suga, do governo Kishida não dá para saber. Muitas das decisões de reabertura de fronteira ou algo parecido são tomadas agora para haver a reabertura, geralmente assim, quando acontecer no governo Suga, tá? Vou ressaltar, no governo Suga, era para começar na primavera, geralmente em abril, tá? Tanto que eu havia gravado tempos atrás uma matéria falando sobre isso, tá? E só que um pau comeu, aí o governo Suga tinha desistido disso o ano passado, de reabrir as fronteiras em abril. Mas geralmente o Japão tinha esse cronograma. Com o governo Kishida não dá para saber como é que tá, até porque por enquanto ele está muito imprevisível. Eles estão se movendo na parte política agora, tá um quebra-pau aqui que vocês não fazem ideia. Tanto que o governo Kishida não tá lá com essas credibilidades toda, que eles perderam, tá, as eleições em Shizuoka. A oposição conseguiu uma cadeira em Shizuoka. A cadeira de Shizuoka é no caso a oposição levou,
tá? O partido do Kishida se lascou. Então o governo está tendo menos poder já, no caso assim, dessa nova bancada parlamentar. Então só Deus sabe o que vai dar desse Japão daqui para frente, tá? Então já estou atualizando você também, tanto que essa derrota do partido do Kishida em Shizuoka foi exaltado em tudo quanto é jornal aqui no Japão, só para vocês terem ideia. Saiu na Nikkei, saiu na televisão japonesa, saiu tudo quanto é lugar, tá? Então já dá para vocês sacarem que muitos japoneses estão querendo mudança na política aqui do Japão. Só que o governo Kishida mal começou, então não dá para saber muita coisa. Só que eles já estão querendo se prevenir do Kishida, tá? Desse estilão meio rígido que ele está querendo impor, que ele está querendo mostrar. Então só Deus sabe o que vai dar daqui para frente. Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.